Internautas que acompanham o canal do Centro Espírita Caminho de Luz. Vamos a mais um programa Refletindo com Emmanuel. No momento, estamos analisando a obra Caminho, Verdade e Vida, a primeira da série Fonte Viva, psicografada por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Hoje vamos tratar da lição 69, cujo título é Comunicações. Vamos ao texto evangélico. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Em João, capítulo 4, versículo 1. Vamos ao comentário de Emmanuel. Os novos discípulos do Evangelho, em seus agrupamentos de intercâmbio com o mundo espiritual, quase sempre manifestam ansiedade em estabelecer claras e perfeitas comunicações com o além. Se muitas vezes aparecem fracassos nesse particular, se as experimentações são falhas de êxito, é que, na maioria dos casos, o indagador obedece muito mais ao egoísmo próprio que ao imperativo edificante. O propósito de exclusividade, nesse sentido, abre larga porta ao engano. Através dela, malfeitores com instrumentos nocivos podem penetrar o templo, de vez que o aprendiz cerrou os olhos ao horizonte das verdades eternas. Bela e humana a dilatação dos laços de amor que unem o homem encarnado aos familiares que o precederam na jornada del entumo, mas é inaceitável que o estudante obrigue quem lhe serviu de pai ou de irmão a interferir nas situações particulares que lhe dizem respeito. Haverá sempre quem dispense luxo nas assembleias de homens sinceros. O programa de semelhante assistência, contudo, não pode ser substancialmente organizado pelas criaturas, muitas vezes inscientes das necessidades próprias. Em virtude disso, recomendou o apóstolo que o discípulo atente, não para quem fale, mas para a essência das palavras, a fim de certificar-se se o visitante vem de Deus. Essa lição, este comentário de Emmanuel em cima de uma passagem muito conhecida do Evangelho de João, muito comentada nos arraiais espíritas, em obras, né? É um comentário extremamente atual. No momento do movimento espírita, nesse instante de transição, nessas horas que estamos passando, está aumentando consideravelmente o número de supostas mensagens mediúnicas vindas desse ou daquele espírito, com aquela ideia de que isto ou aquilo vai acontecer. Então, nesta movimentação, nessa busca que nós consideramos até natural das pessoas por informação sobre o mundo espiritual, ou sobre pessoas que partiram, enfim, toda essa busca era, na verdade, muito distorcida. O objetivo do Espiritismo é a nossa renovação moral. Evidentemente, que não existe Espiritismo sem espíritos. O contato com a espiritualidade, com o além, é um contato normal e natural. Ele deve ocorrer, ele deve ser trabalhado, ele deve ser usado, deve ser um dos trabalhos da casa espírita, de um centro espírita. Porque esta é uma das ferramentas de comunicação do mundo espiritual conosco. É uma porta que Deus abriu para que a sua misericórdia chegasse até nós, nos orientando,
nos trazendo orientações. No entanto, o nosso egoísmo, o nosso desconhecimento, a nossa busca atávica por que alguém resolva o nosso problema, que vem das religiões passadas, acaba nos levando quase sempre a distorcer a maneira como nós abordamos as reuniões mediúnicas ou as informações vindas do plano espiritual. É preciso considerar que grande parte dos médiuns que aí estão trabalhando, atuando, são médiuns, muitas vezes, sem o devido conhecimento. Existem muitas pessoas que se dizem médiuns e até são portadoras da mediunidade ostensiva, se dizem espíritas, mas não estudam espiritismo. Não passaram pelo caminho do estudo, pelo caminho do aprendizado com Kardec, para direcionar a sua mediunidade, educar a sua mediunidade. E, a partir deste processo, ter as condições de verificar se os espíritos são de Deus. Para verificar se aquele espírito que se apresenta como seu pai, a sua mãe, ou o pai e a mãe de quem está presente naquela reunião, é realmente aquela personalidade. Então, verificamos com esse comentário o quão delicado são as mensagens que vêm. Por isso que Kardec, em O Livro dos Médiuns, diz, né, é melhor rejeitar 9 verdades do que aceitar uma mentira, trazendo a análise crítica das mensagens para o centro do processo de intercâmbio com a espiritualidade. Quando eu trago a análise crítica, verifico como está escrita a mensagem, se tem a ver com a personalidade de quem assina, alguns sinais que mostrem se esse espírito não é recorrentemente alguém que já tenha dado comunicação, nós vamos passando à frente ideias, conhecimentos, em desacordo com o Evangelho de Jesus, em desacordo com o Livro dos Espíritos, em desacordo com a mensagem espírita. Então, há um grande número de pessoas que estão se fiando em mensagens sem análise, já empurram para frente no WhatsApp, já publicam em Instagram, já publicam em Facebook, já levam adiante sem saber como isso ocorre. Eu faço parte de vários grupos de WhatsApp, até porque nós vamos estudando junto com outras pessoas para podermos aprender com outras pessoas, e nós vamos vendo a quantidade de pessoas que colocam mensagem, quando você vai analisar, não tem muito a ver. Por isso que muitos grupos estão fechando só para administrador postar, porque as pessoas vão colocando qualquer coisa, sem fazer uma análise do contexto, se aquilo realmente está no livro, ir lá no livro, pesquisar se está realmente a mensagem. Há pessoas que publicam coisas de Joana de Anjos, de Emmanuel, do Espírito André Luiz, quando você vai ver, não existe obra nenhuma. Então, esse descuido, a pessoa leva para suas errações. Porque, como diz aqui Emmanuel, né, os argumentos teológicos são respeitáveis. No entanto, não devemos desprezar a simplicidade da lógica humana, né? Então, o que levaria, ele diz depois, um espírito que foi nosso pai, nossa mãe, um parente, a desencarnar e, de repente, ficar trazendo informaçõezinhas, dicas? E as pessoas buscam dicas. O espírito, o meu pai disse que eu tenho que fazer isso. Não é essa a proposta do espiritismo, nem da mediunidade à luz do espiritismo. A proposta da mediunidade à luz do espiritismo e da mediunidade com Jesus é ampliar os nossos conhecimentos. Mas o uso do conhecimento, a ferramenta que eu disponho, é de minha inteira responsabilidade. Senão, o livre-arbítrio, que é pedra fundamental do espiritismo e pedra fundamental do crescimento espiritual, estaria anulado. Porque daí o espírito vem e diz, agora, nesse caso aqui, você compra um apartamento. Não, não compra, não. Faz isso aqui, faz aquilo ali. Isto não é apanágio, não é objetivo da mediunidade à luz do espiritismo com Jesus. Então, ele deixa, no final, um texto muito importante. Somos almas em função de aperfeiçoamento. E, além do túmulo, encontramos a continuação do esforço
e da vida. Então, o espírito que está dando essas dicas, ele, evidentemente, é um espírito inferior. Na classificação dos espíritos constantes do Livro dos Espíritos, verificamos que ele é um espírito inferior, porque ele se submete a esse tipo de postura. Sendo que no plano espiritual, segundo o espírito André Luiz na série Nosso Lar, há trabalhos para todos os espíritos, mas trabalhos sérios. Trabalhos onde há seriedade, há objetivos, atende-se a um programa. Não é essa, vamos dizer assim, vaidade, vulgaridade de se ficar trazendo informações, ou as pessoas indo buscar, e o médium e a casa espírita se sujeitando a essas questões de nós trabalharmos em torno de, eu vou comprar isso, vou fazer aquilo e tal. Fujamos dessas propostas. Não nos deixemos levar pelo mais fácil. A vida na Terra é uma oportunidade única que temos de sobrepujar as nossas deficiências, né? De sobrepujar as nossas dificuldades. E, sim, aprender a tomar as nossas decisões, a arrostar as consequências das nossas decisões, mas que serão nossas. É muito gostoso, é muito bom. Façamos esse experimento. Quando eu tomo a decisão, independente de quem quer que seja, independente das pessoas que me cercam, independente dos espíritos, independente até mesmo de Jesus. Quando eu tomo a decisão baseada no meu livre-arbítrio, porque Jesus mesmo disse, vós sois deuses, podeis muitas coisas e muito mais, se assim o desejares. Eu estou no exercício para ser um Deus. Então, eu preciso exercitar meu livre-arbítrio. Dessa forma, eu, às vezes, tomo decisão na minha vida que as pessoas se assustam. Mas é tão bom. Quando eu tomo, puxa, quebrei a cara. Me dei mal. Beleza. Por que eu errei? Aí, quando eu vou na raiz, eu vejo que eu preciso mudar. E eu estou crescendo. E muitas vezes eu vou tomar uma decisão que as pessoas vão estranhar, mas ela é correta. E depois as pessoas vão dizer assim, poxa vida, você estava certo, você estava correto. Eu mantive a minha independência, eu mantive o meu livre-arbítrio, né? E eu dei o ensinamento para as pessoas. Então, eu amadureci. Então, a literatura espírita, o intercâmbio mediúnico à luz do espiritismo, é para trazer ferramentas para o nosso crescimento moral, mas não tira a análise crítica dele. Esta é a proposta do Espírito Emmanuel, trazer esse texto Comunicações, verificar se os espíritos são de Deus. Os espíritos que são de Deus vêm nos trazer conhecimentos, de forma geral. Vêm tratar de questões de ordem geral. Vêm desdobrar o Evangelho de Jesus e o conteúdo kardeciano. Veja como as coisas são diferentes. A partir desse desdobramento, eu vou tomar a posse desse conhecimento. Vou fazer o uso no meu dia a dia. Então, muito cuidado com essas mensagenzinhas. Acautelem-se com os médiuns que ficam com um só espírito falando, que traz negócio de mentor, né? Mentor, agora precisa ter um mentor, agora o fulano está falando isso, você vai acontecer isso na sua vida, não vai acontecer. Cuidado, muito cuidado. Precate-se com esse tipo de postura. Normalmente é um médium doente e que não conhece o espiritismo. Né? Se afaste, dê a distância devida, não dê guarida às informações que provêm desse tipo de situação e segue o teu caminho, estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, estudando o Espiritismo, participando das atividades, tomando passe, assistindo às palestras de bons expositores, seguindo com todo o cuidado, sempre fugindo do mais fácil e seguindo o caminho que é o mais correto. Fiquemos em paz, Jesus nos abençoe.